O quadro Saúde e Qualidade de Vida dá continuidade à série sobre os cuidados com os olhos. E o tema de hoje é glaucoma. Quem está com a gente no estúdio é o médico oftalmologista Leonardo Capita, do Hospital Universitário de Brasília. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Então, doutor, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, em que a pressão do olho aumenta e começa a lesar o nervo. E o nervo é o responsável por levar as imagens que o olho captou para o cérebro. Então, se o nervo estiver lesado, o seu olho vai captar a imagem, mas o seu cérebro vai ficar esperando e não vai receber. Então, a gente tem que identificar e tratar o glaucoma para isso não acontecer. Tá certo. E quais são as causas? A causa mais comum é o que na medicina a gente chama de essencial ou idiopático. Não tem uma atitude, uma coisa que a pessoa fez de errado, vamos chamar assim, para ter a consequência. O uso de corticoide, tanto oral como que são medicações, ou como colírio, pode acelerar, algumas outras drogas mais específicas, mas a principal causa no mundo e no Brasil é esse glaucoma que acontece quando a gente fica mais velho, especialmente mais de 40 anos. E quais são os sintomas? Esse é um grande problema, que no começo o glaucoma não dá sintoma. A pessoa começa a ter a perda visual, ela é muito leve, ela é periférica e a pessoa não se dá conta. Nas fases mais tardias, como há restrição do campo de visão, a pessoa começa a esbarrar, bater o carro, sofrer pequenos acidentes, ela nota que a visão não está boa, mas esse não é a hora, vamos dizer, que a gente gostaria de descobrir o glaucoma, não. O glaucoma a gente, tanto para o médico como especialmente, né, o paciente é que é o objetivo. É por isso que a gente fala muito dos exames de prevenção, o exame anual. Você detecta que está com a pressão alta e antes de ter raramente pode dar dor ocular, antes da dor, antes da baixa de visão, antes da restrição do campo, você entra com colírio, a maioria dos pacientes responde muito bem, 1 ou 2 gotinhas de colírio por dia, e a pessoa vive muito bem. Então, não é uma ideia muito boa a gente esperar os sintomas. O ideal sempre, especialmente nessa doença, é a prevenção. E existem tipos diferentes de glaucoma? Existem muitos tipos diferentes. Existe glaucoma em bebê, o glaucoma congênito, a criança pode nascer com glaucoma. Existe glaucoma dos adultos jovens, dos adolescentes, que é muito raro, mas também existe. Existe glaucoma relacionado a catarata, existe glaucoma relacionado ao uso de medicamentos, existe glaucoma relacionado a características anatômicas do olho, por exemplo, glaucoma de ângulo fechado. O mais comum, que é o que acontece na maioria das pessoas, é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Ele acontece sem ter uma causa específica. E como é que é feito o diagnóstico? Na consulta oftalmológica, a gente faz para todos os pacientes 2 coisas. Além de medir a visão, ver o grau, examinar se tem algum problema nos cílios, na pálpebra, na córnea, se tem catarata, se não tem catarata. Durante tudo isso, a gente faz a medida da pressão ocular e a gente faz um exame de fundo de olho, em que a gente examina a retina e também a gente examina o nervo óptico com esse cuidado, que a gente treina muito isso durante a especialização em oftalmologia, a residência, a gente treina muito prestar atenção em características especiais do glaucoma. Então, durante o exame, a gente sempre está fazendo isso. Mesmo que às vezes você fale, o meu médico, será que ele fez? Fez. Ele prestou atenção no seu nervo óptico, ele mediu sua pressão para poder te dar a notícia que você tá tudo bem ou que talvez você precise de uma ajuda. Agora, descobrir a doença no estágio inicial é importante? Demais. Por quê? O dano causado ao nervo não é reversível. Então, se a gente tiver um dano grave, a gente vai conseguir parar a progressão, mas a gente não vai recuperar aquele nervo. É uma boa notícia, mas o que nós queremos, os pacientes, o que todo mundo quer, é descobrir bem no começo, antes que você tenha queixa, antes que você tenha sintoma, a gente vai trabalhar, vai analisar o seu caso, vai ver qual é o colírio que é o adequado para você, e aí com esse colírio a gente baixa a pressão e você vive uma vida tranquila, sem sofrer as consequências da doença. Agora, qualquer pessoa está propensa a ter a doença?
qualquer pessoa pode ter glaucoma. Os trabalhos mostram que até 1% da população tem glaucoma. Então, é um dado muito, 1 a 2%, é um número alto. Quem tem parentes, pai, mãe, irmãos, tios, com glaucoma, tem uma chance muito maior. Então, essa é uma informação muito importante. Quem tiver, contar para os seus familiares, quem não sabe, pergunta, para que você tenha essa informação a mais para levar para o seu oftalmologista. Existem fatores de risco? Idade acima de 40 anos, familiar com glaucoma e o uso de corticoides por tempo prolongado são fatores bem importantes que aumentam a sua chance. E o glaucoma causa cegueira? Infelizmente causa. O glaucoma, se ele não for tratado, se não for cuidado, a gente infelizmente tem pacientes que não puderam, não levaram muito a sério, e aí é um desfecho ruim que acontece, por isso tanta ênfase, até um pouco repetitivo, a gente fica tentando, faça a prevenção, meça a pressão, porque se não descobrir, se você esperar os sintomas ficarem graves, a baixa de visão ser grave, você já está com a sua qualidade de vida muito comprometida. Existem tratamentos para o glaucoma? Sim, muitos tratamentos. A primeira linha, existe um número grande de colírios que conseguem baixar a pressão e dão bons resultados. Além disso, existem tratamentos com laser, tratamentos com cirurgia, algumas vezes se associam, a gente soma os tratamentos, então tem uma ampla gama de recursos para serem usados para proteger você dessa doença. Quando buscar o tratamento? Na verdade, o ideal é a gente fazer o exame anual para que a gente tenha uma detecção muito precoce e já comece a usar antes de saber. Esse é o estado da arte, é a hora que a gente todos ficamos muito felizes. O paciente começa o tratamento e não detecta nada, não tem baixa de visão, não tem comprometimento da qualidade de vida. Mas em qualquer momento que o paciente perceber que a visão está ruim, que ele não está bem, a gente vai detectar e vai conseguir ajudá-lo. Repetindo que o ideal é a prevenção para a gente pegar no começo e que você, como a gente felizmente tem muitos casos, o paciente fala, eu tenho glaucoma, meu médico passou o remédio, o que você sente? Graças a Deus, eu não sinto nada porque eu comecei a tratar bem no começo. Agora, o SUS disponibiliza tratamento para a doença? Disponibiliza. O SUS tem atendimento oftalmológico, tem as cirurgias, tem os aparelhos de laser, existe a distribuição do medicamento para quem não tem condição de comprar, existe o medicamento com desconto nas farmácias populares, então o SUS tem uma cobertura bem ampla para ajudar as pessoas com glaucoma. Agora, é verdade que ingerir bebidas com cafeína aumenta a pressão ocular? Aumenta, mas aumenta transitoriamente, não é nada que preocupe. Então, as pessoas podem tomar seu café, seu guaraná sem medo. Algum caso específico de um paciente que tem um glaucoma muito grave, o médico dele vai orientar, mas, de maneira geral, pode consumir sem medo que não vai acontecer nada prejudicial. Agora, é possível evitar o glaucoma? Não. O glaucoma acontece com as pessoas que têm a genética, a predisposição ou características anatômicas ou que precisaram usar o remédio para tratar outra doença. Então, já que a gente não tem como evitar o desenvolvimento, a gente pode investir no diagnóstico e no tratamento logo no começo, que aí, mais uma vez, fica repetitivo, mas é importante para as pessoas entenderem. Fazer o exame periódico todo ano para, se você tiver a doença, começar o tratamento no começo e você não ser prejudicado, não ser afetado. Você vai ser uma pessoa que vai falar assim, olha, eu uso meu colírio todo dia, mas a minha vida é normal. Esse é o ideal para todos. E tem cura? Não tem cura, tem controle. O paciente com glaucoma vai usar a medicação o resto da vida, mas ele vai conseguir, a maioria dos pacientes, quase todos, vão conseguir manter a visão perfeita, vão conseguir fazer suas atividades, ter uma vida normal, sem diferença para os outros.
Agora, o que o senhor recomenda, então, para quem vive no campo e muitas vezes não tem acesso aos serviços de saúde? Que sinais são importantes observar para não descobrir a doença já em estágio avançado? Bem, para quem tem mais dificuldade em fazer o exame anual, primeiro vamos fazer um esforço. Eu sei que não é fácil, mas vamos fazer um esforço para buscar esse exame anual de prevenção. Mas quem não está conseguindo e estiver apresentando muita dor de cabeça, dor nos olhos, visão de halos, tipo um arco-íris em volta das fontes de luz, um arco-íris em volta da vela, um arco-íris em volta da lâmpada, isso pode ser um indicativo de glaucoma. Então, começou a esbarrar nas coisas, a visão está mais estreita. São sinais que indicam que você pode ser um portador de glaucoma. Tá certo. Então, eu agradeço a participação do médico oftalmologista Leonardo Capita. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado a vocês. Até a próxima. E no próximo programa, vamos tirar as dúvidas sobre catarata, sintomas e tratamentos.